Vamos. Bom, então aqui estamos nós novamente para falar um pouquinho sobre vontades, né, Dani? Na nossa última news a gente falou um pouco sobre as vontades que existem em nós e a gente trouxe até um guia, né, um mini guia ali para ajudar a diferenciar fome de vontade, dentro da vontade, as diversas vontades que a gente tem. E aí eu fiquei pensando um pouco, né, que seria interessante a gente falar sobre essa vontade, sempre que ela está presente, será que ela precisa ou deve ser atendida? O que você acha um pouco? Então, né, a gente trouxe esse guia de vontades, e aí se você não tá tendo a mínima ideia do que a gente tá falando, foi na última news, que deve estar lá no seu e-mail se você é inscrito na nossa newsletter. E aí nesse guia das vontades a gente meio que fez um resumo, assim, né? Então, quando perceber se tá com fome, as diferentes vontades que existem em nós e como saber lidar com elas. Porém, na prática, uma coisa que vai muito além dessa teoria de apenas colocar em quadradinhos diferentes. E aí a gente estava conversando um pouco sobre essa questão do, né, quando tem a vontade, o que, que eu faço com ela? Eu tenho sempre que atender. E aí a gente começou a lembrar assim do que é divulgado no senso comum. Então, para muitas pessoas entra nessa coisa de negar as vontades. Então, tem que ter autocontrole, a comida não manda em você, você que tem que mandar na comida, toda essa parte da negação. E também tem aquele outro extremo da aceitação, de tipo assim, a vida é muito curta, tem que aproveitar tudo, tem que seguir todas as vontades, tem que fazer tudo que você tem vontade, não tem que ficar reprimindo. E aí, mais recentemente, apareceu, entre tantas coisas que aparecem, né, um conceito de respeitar a sua vontade. Que eu acho muito subjetivo, né? O que seria respeitar? E aí, se a gente pensar em outros aspectos da vida, né, o que é respeitar uma outra pessoa? Será que isso também entra na alimentação? O que você acha disso? Será que esse é o termo mais simples da gente entender isso? Ou tem algum outro que não sei, que você usa mais assim no consultório, com seus pacientes? Algo que torne mais prático, assim, essa questão de como lidar com as nossas vontades. Eu sempre bato muito na tecla de entender e avaliar. Então, primeiro entende, né? Que é isso? Que vontade é essa? Porque às vezes também cai num lugar do tipo, quando tiver fome, você vai e come. Quando você tem vontade, dependendo da vontade, você aceita ou não, como se tivesse um modelo já do que seguir. E eu acho que é mais interessante a gente entender. Então, tá, entendi. É isso. E aí, avalia. É algo que você está disposto? Porque às vezes é aquela vontade, e que aí, né, spoiler para quem ainda não viu, é uma vontade muito urgente, que não tem a ver com a comida. Às vezes é algo emocional que a gente está querendo, né, tapar com essa comida, mas às vezes eu estou disposto a tapar com a comida. E talvez isso não seja um problema, mas eu reconhecer isso já é um ponto importante, né? Tem até uma frase que usam assim: emoção assumida não vira comida, né? Que é bem legal, mas assumo que, por mais que eu use esse entender e avaliar, eu gosto muito do termo que você trouxe de ponderar. Eu acho que eu vou mudar agora, assim, no meu discurso, porque eu achei muito interessante, porque é bem isso, é você ponderar. E aí, vale a pena ou não? E entender que não tem uma resposta certa, porque pode ter dias que vai valer a pena e outros que não vale. Mas conseguir você ter autonomia da sua escolha, né? Não ter uma regra do tipo, se é fome, come, se é uma vontade urgente, não come, se é uma vontade de tal forma, avalia. Eu acho que em todos os casos a gente tem que primeiro entender e avaliar. Faz sentido? Não faz? Né? Para a partir disso ali conseguir fazer uma escolha que não é o extremo de eu negar tudo, nem de eu aceitar tudo. É de entender, bom, naquele dia o que faz sentido para mim. É. E aí, vou abrir uma polêmica.
Porque enquanto você E falava, vamos é de isso. polêmica. Vamos de polêmica, gostamos. Enquanto você falava assim, tá, então na fome sempre tem que comer. Mas a vontade cai num lugar de tipo assim, não é tão importante, né? É uma coisa de tipo assim, falta de controle da pessoa. Ai, vontade é só. Como se essa parte de comer algo porque é gostoso ou de se permitir sentir prazer fosse algo errado, que a gente percebe na alimentação, mas que também percebe em muitas outras áreas da vida, e isso depende muito de como a pessoa lida com essas questões. Então é por isso que a gente falou, acho que foi no News mesmo, ou foi numa conversa entre a gente, de que a maneira que as pessoas lidam com as suas vontades em geral também reflete em como elas lidam com essas vontades na alimentação. E aí a polêmica só pode comer quando tá com fome? O E que que você aí, acha? antes, eu vou pôr uma polêmica dentro da polêmica, antes de responder a sua polêmica, porque muitas vezes cai no lugar da vontade ser de alimentos que são calóricos, gordurosos ou vistos como não saudáveis, que é esse grupo ali, né? Mas eu lembrei muito de uma paciente que uma vez a gente estava conversando disso, e é muito curioso como às vezes a gente só percebe a vontade nesses alimentos, porque é a vontade que a gente está acostumado a reprimir. Então, veio uma vontade de doce? Não, não vou comer, né? Veio uma vontade de pizza? Não vou comer. Mas conversando com a minha paciente, eu nem sei se eu já falei disso aqui, se eu estou sendo repetitiva, porque eu acho que eu já comentei em algum lugar, não sei se foi com você, se estava sendo gravado ou não, mas que ela teve vontade de comer laranja. Toda vez que aparecia a entrada do programa da Fernanda Linnemann no GNT, que aparecia, acho que é ou ela com uma laranja ou algo de laranja, e dava vontade nela de comer essa laranja, e ela nunca comia. E aí a gente chegou à conclusão que você percebe que é uma vontade que você tem e que você não atende. Então, acho que também ampliar isso da vontade, não só para esses alimentos que são vistos como não saudáveis ou calóricos, ou, né, sei lá, o termo que as pessoas vão criar para falar mal deles, mas entender elas nesses outros contextos. Será que quando, né, não é algo que eu vejo como proibido, eu ignoro e também não atendo? Acho que esse é um ponto interessante, assim, que me veio, né, conforme a gente estava pontuando. E acho que, de novo, né? Bom, eu só tenho que comer quando eu tenho fome. Acho que foi essa a pergunta, né? Tantas polêmicas, a gente já se perdeu na polêmica Me perdi anterior. um pouco, mas assim, mas acho que era É. isso, né? Só pode comer quando tá com fome, que surgiu essa regra agora do vai comer? Tô com fome? Ou deu fome? Tipo, só come quando tá com fome. Só pode comer quando tá com fome. Como é que é isso? Funciona na prática? É assim mesmo? Tem que ser assim? Eu acho que entra na mesma questão da vontade, de você entender, não é avaliar, mas e ponderar, né? Tipo, e aí, faz sentido? De fato, biologicamente, o nosso corpo vai dar um sinal, e esse sinal vai ser a fome. Mas também é importante lembrar que nem todo mundo consegue perceber quando está com fome, ou quando a fome vem aparecendo. Só percebe os extremos, de, não estou com fome, e estou com fome suficiente para comer, sei lá, a parede da minha casa, fome de leão, muita fome, né? Por exemplo, uma pessoa que não consegue entender a gradação da sua fome, não consegue. Faz sentido você falar para ela, só come quando você tem fome. Às vezes, quando ela tem fome, ela está morrendo de fome, e é uma fome que não dá nem para você ter critério no que você vai escolher. Porque o nosso cérebro inteligente, como é, se eu estou morrendo de fome, ele vai dar uma preferência para aqueles alimentos que são mais calóricos, que são mais fáceis de eu consumir, né? Então, eu acho que é muito bonito. Eu sempre brinco com os pacientes, as frases do Instagram são lindas. Como quando tiver fome, perceba seus sinais de fome. Meu amor, como que eu percebo isso? Né? Tipo, tá bom, talvez para alguém que consegue entender, né, a gradação da sua fome ao longo dos momentos, consegue ponderar suas vontades, talvez para essa pessoa seja interessante eu começar a pensar em comer quando eu tenho fome, porque eu consigo ali de uma forma mais delicada entender.
o que é fome, o que é vontade, mas no geral eu não sei até que ponto isso é interessante, porque tá, eu percebo essa fome, eu consigo entender a gradação dela, e mesmo entendendo a gradação, eu consigo entender qual fome ainda vale a pena eu esperar um pouco para eu comer depois e fazer uma refeição completa, ou aquele ponto que não, talvez seja o melhor momento de comer agora. Né? Eu não sei se ficou confuso, mas é porque não é só assim, né? Estou com fome ou não estou com fome. Ela tem uma gradação. Então, tá, em qual fome eu como? Porque, por mais, eu posso estar com uma fome 1, com uma fome 5 ou com uma fome 10. E aí, tudo é fome. Vai depender a intensidade, né? E se ficou confuso é porque é complexo. Se ficou confuso, a culpa não é minha. Desculpa aí. Né? Eu Frase de expliquei Mariana. otimamente. Se ficou confuso, Porque é isso. Isso que você falou das frases do Instagram foi ótimo. Porque até que ponto, né? Que é tão simples quanto a gente vê, é muito complexo, é difícil entender que é um processo. Hoje você não entende essa diferenciação entre fomes, pode ser daqui 3 meses, sim. E aí, enquanto você não entende, o que você faz? E também considerar que isso é um recorte de, tipo assim, quando você tiver fome, come, de alguém que tem disponibilidade de alimento, de alguém que tem disponibilidade de tempo para preparar o que tem que fazer, de alguém que está em casa ou que tem um ambiente de trabalho que proporciona esse espaço para que você consiga se alimentar quando você tem fome. Porque, querendo ou não, essa não é a realidade. Tem pessoas que ela não têm horário, assim, para comer quando tem fome. E aí o corpo vai se acostumando nesses horários em que ela tem esse intervalo, né, para se alimentar. Isso é errado? Mas é a realidade da pessoa. Isso é certo? Então, a gente tem que avaliar muitos contextos. E aí, falando isso, eu lembrei, polêmica. Esse vai estar cheio de polêmicas. polêmica Sobre atrás de essa polêmica. polêmica é tudo. Sobre essa questão de se a fome é uma necessidade, né? Fome indica necessidade de comida, de se alimentar. Mas ela é igual à necessidade de, por exemplo, beber água, de fazer xixi. Ela tá nas necessidades básicas? E se tá, faz sentido a gente tratar ela da mesma forma? Ou entra numa outra questão de que a fome e a vontade de comer e a alimentação e tudo isso é tão complexo, é tão tudo entrelaçado ali, que a gente não pode lidar como se fosse sede. Tô com sede, bebi água. Quer fazer xixi, vou lá e faz xixi, né? Agora, a vontade de comer, ela entra num aspecto completamente diferente. E se a gente ficar tratando como algo simples, entra em todos os modismos, em todas as restrições, em todas as outras questões. Não tem como a gente tratar de forma simples algo que é complexo. E tá aí a nossa grande questão da nossa profissão, por isso que é difícil. Se você tá confuso, tá tudo bem. É difícil mesmo. E aí, às vezes, cai nesse lugar. Ah, tudo bem, né? Mas se eu entender, o meu corpo sempre vai pedir aquilo, ou sempre vai pedir aquilo outro. E não, porque se meu corpo sempre pede aquilo, é aquilo, entender as vontades. Será que é comida? Será que não é outra coisa? Né? E por isso que é muito interessante a gente entender todos os lados da alimentação, que não é só, vou ouvir ali o meu corpo e respeitar a minha fome, né? Ou atender a minha fome, ou atender todas as minhas vontades, ou ignorar todas as vontades. Infelizmente, seria mais bonito e é lindo para o Instagram a gente ter uma frase que ela esclarece tudo para você. Mas isso não é a verdade, né? Isso não é o que acontece, porque a gente é complexo, né? E de novo, e até já pensei que para o próximo tema a gente pode falar essa questão dessa fome, dessa gradação da fome, porque isso não acende uma luz quando eu estou com fome e apaga quando eu não estou. Né? Ela muda ao longo do dia, a gente percebe ela de forma diferente. Às vezes eu estou ocupada fazendo várias coisas, eu não sinto fome, isso eu vou perceber depois. E aí junta a fome com a vontade, aí eu não sei o que é fome, o que é vontade, o que faz sentido eu fazer. E aqui é assim, é polêmica, não é frase bonita do Instagram, infelizmente, né? Mas acho que cada vez poder pensar sobre isso ajuda a gente a entender que
não é tão fácil assim, né? Quanto parece ser. E aí, para finalizar, o que você acha da gente deixar um exemplo, assim, né? Então, quando eu vejo algo, que aí entra em uma das vontades que a gente falou, né? Então, vamos lá, né? Para a pessoa não ficar tão perdida assim. Se ela não assinou a newsletter, que inclusive você pode assinar na descrição do vídeo, acho que tem o link, né? É para ter. E aí a primeira questão é da fome. Aí depois é aquela vontade, quando você vê um alimento, quando está lá naquele intervalo da reunião que tem aquele cafezinho, que tem aquela bolachinha, você vê e dá vontade. Aí outra vontade é tipo assim, nossa, que vontade de comer aquele macarrão daquele restaurante que é muito gostoso. E a outra é na questão desse desejo urgente que a Mária comentou, de comer alguma coisa, mas você não sabe o que você quer comer, é aquela coisa bem confusa. Mas aí, para a gente dar um exemplo, vamos pegar a vontadezinha número 2, aquela coisa de, quando eu vejo que eu quero comer alguma coisa, o que eu faço com isso? O que eu posso pensar? Qual que é o possível caminho? Eu acho que é interessante sempre pensar assim, bom, é isso, às vezes eu tô lá, ai, saudades, né, de uma vida presencial, sem coronavírus, mas às vezes eu tô lá no coffee break de um curso. Esse exemplo foi ótimo, porque, gente, coffee break, né? Tipo assim, tá lá aquela coisa maravilhosa. E aí, às vezes, você não tá com fome, mas você vai continuar o curso. E se você não comer ali no coffee break, não vai ter depois, porque todo mundo já vai ter comido tudo e você não vai aguentar. Então, pensa, bom, não estou com fome agora. Quando eu tiver fome, eu vou conseguir comer? Talvez não. Então, acho que vale a pena eu ir lá, comer e vida que segue. Isso é uma regra? Não, porque tem outro momento que você pode falar assim, olha, não estou com fome, talvez eu tenha um pouco de fome depois, mas mais tarde eu quero comer, e aí nesse caso eu não como. Mas acho que em qualquer uma das opções, abrir os caminhos, né? Do tipo, me deu aqui uma vontade de comer algo. Eu sei o que que é? Às vezes eu sei, às vezes eu não sei. Se eu sei o que que é, só porque eu sei eu tenho que comer? Não, eu posso não comer, assim como eu posso comer. Outro caso, quando eu não sei o que que é. Meu, não sei, só sei que tem que ser algo muito gostoso, tá, e aí na hora imaginei, vou comer aquilo. Só porque eu não sabia, quer dizer que eu não preciso comer? Não. Então quer dizer que eu preciso comer? Também não. Depende, né? Então acho que a ideia não é dar uma resposta, mas entender que você pode pensar e avaliar. E que aí às vezes é difícil, né? Porque a responsabilidade é nossa. Não foi a nutricionista do Instagram que fez um post e falou para eu fazer algo que eu fiz. Foi algo que eu escolhi. Isso é bem mais difícil. Mas acho que bem por essa linha de poder pensar. Aqui não importa se é certo ou errado nesse momento, mas entender, bom, por que que eu estou comendo? E às vezes eu não sei por que que eu tô comendo e tudo bem também, né? Mas tirar esse peso e esse controle do tipo, eu preciso dominar a minha fome, eu preciso dominar a comida. Cara, não. Tipo, tá tudo bem. E essa questão da autorresponsabilidade é bem complexa, né? Porque se não tem alguém a quem eu atribua isso que eu fiz, então se eu tô seguindo uma dieta e eu sair da dieta, a culpa vai para o nutricionista que passou uma dieta que não conseguia atender o que eu precisava. E aí, se eu não tô seguindo uma dieta, a culpa vai para o nutricionista que não passou a dieta e não. Então, assim, essa questão da responsabilidade, ela não é uma coisa ruim, porque a gente consegue, de fato, pensar e falar que a escolha é sua, sem esse peso do tipo, do certo e do errado, e sim de que é uma responsabilidade minha, então eu consigo avaliar as minhas motivações. Talvez esse seja um ponto legal de colocar nessa balança aí do ponderar. As motivações por trás dessa vontade. Então, assim, tô com vontade de comer alguma coisa. E aí, eu posso escolher o que eu quero comer. E aí, avaliar o que que vem, que vozinha que vem, que motivação que é essa. Então, vem de um lugar de tipo assim, eu não consegui resistir, olha,
zero força de vontade. Ou tipo assim, eu tô comendo isso hoje, mas amanhã eu começo a dieta de novo. Eu tô comendo isso agora, mas eu não janto para compensar. Se ela parte desse lugar, tem grandes chances de isso não dar muito certo no futuro, né? Depois, ali no dia seguinte. E também, se você decidir não, por que você decidiu não atender essa vontade? Se foi por uma questão de privação, de medo de engordar, de achar que é errado comer, de toda essa parte assim, também tem grandes chances de reprimir essa vontade e de, em outro momento, quando atender, surgir a culpa, porque você acha que você está fazendo algo moralmente errado. E não, você só está comendo. Acho que a gente trouxe polêmicas e reflexões interessantes, né? Que conversou de uma forma bem legal com os pontos que a gente trouxe na news. Achei que foi ótimo. Então, acho que é isso, né? Até o próximo. Até. Tchau, tchau.